Este programa tem classificação indicativa livre. Olá, este é o programa Sem Brincadeira, onde falamos sobre crianças, adolescentes, suas famílias, os profissionais que trabalham com esse mundo tão importante para nós. Um mundo que cresce e cada vez tem mais dificuldades à sua volta. Vamos conversar hoje com a pedagoga Elidete, e a Elidete fala, então, como pedagoga, né, Elidete, trabalhamos juntos na rede de proteção, na construção da rede de proteção, você como professora, né, do ensino municipal, estadual, e também como quem escreve livros para crianças, não? Então, eu queria trazer hoje no nosso programa, Elidete, eu agradeço você ter aceitado o convite, eu queria trazer a ideia do brincar. Como é importante se brincar nesse mundo que não tem mais tempo, e muito pouco tempo para as crianças. Às vezes eu vejo pais me dizerem com orgulho que das 8 às 9 eles olham para os seus filhos, das 8 às 9 da noite, depois deles passarem um dia inteiro nas escolas de tempo integral, depois de serem pegos nessas escolas, às vezes já, como as mães dizem, vêm prontos, né? Já tomaram banho, já jantaram e tal, e aí 1 hora por dia parece ser muito para esses pais. E isso me preocupa. Então, eu queria que você contasse para nós o que é o brincar, o que ele significa para a criança e que importância isso tem no seu desenvolvimento. As crianças, na sua maioria, desde pequenas, devem brincar com os objetos diversos, brincar de sorrir, brincar de mexer na areia, brincar de estar próximo no adulto. E quanto mais nós resgatarmos com essa criança o olhar, o toque, o afeto, permitir essa criança que ela possa explorar diversas brincadeiras. Vamos resgatar as tampas de panela, vamos resgatar a corda, a bola, a contação de história, porque brincar é mais do que tudo eu aproximar essa criança, eu dedicar o meu tempo, seja ele de 1 hora, de 2, não importa, ou de 5 minutos, mas com muita qualidade. Qualidade nessa relação que é importante porque essa família tem que estar presente. Família hoje constituída de diferentes maneiras, mas que o quê? Respeita a criança na sua singularidade e vê que essa criança, na hora que está brincando no chão, de se arrastar, de mexer os pés, de olhar para o alto, e quando ele é maior, que ela traz jogos de quebra-cabeça, jogo de forca, jogo de vareta, parece que o velho está esquecido. Parece que essas crianças pequenas, a cada dia mais, elas têm que brincar com coisas de adulto. A infância está se perdendo a cada momento. Sim, a gente diz, né, tanto em pediatria como psicanálise, que o brincar é o treino da idade adulta. E também para nós é muito importante observar esse brincar. Como a criança pega o brinquedo e tudo. E ali ela está mostrando como ela enxerga o mundo. Né? Hoje a gente tem muito crianças, como você disse, né, que brincam com os brinquedos do adulto. Então, são os iPads, iPods, o celular. E é muito estranho para mim no consultório, quando uma criança fica agitada, a mãe não deixa que ela vá brincar com muitos brinquedos que eu tenho. Ela dá o celular para que ele fique olhando. E às vezes é um bebê de 6 meses, de 10 meses, né? E a gente sabe, né, a importância do toque, do pôr na boca, do experimentar. Como você vê isso? Para uma criança pequena, brincar com objetos de apego, com brinquedos de borracha, com brinquedos de pelúcia, o que está próximo até para ela, usar de toda essa percepção sensorial dela, porque a criança tem muitas linguagens. A linguagem do olhar, a linguagem do escutar, a linguagem do tocar, permite a essa criança que ela se aproxime. Dar para as crianças objetos de adulto em miniatura é não permitir que essa criança explore de diferentes maneiras algo que é próprio da infância. Então, na hora que você diz, porque essa criança
no momento de brincar, não é dado para ela, seja algo que ela vá bater, seja algo que ela vá escutar, mas algo que é criado para a criança pequena. Porque hoje deixamos de brincar com brinquedos de madeira, deixamos de brincar com a criança com água, com areia, com uma exploração que é próprio da curiosidade infantil, da imaginação da criança e, mais do que tudo, da linguagem que é própria dessa criança, que é a linguagem do apego, porque a criança pequena, ela, todo momento, precisa desse afeto, precisa que esse adulto lhe dê segurança, precisa que esse adulto lhe dê significado, mas permitindo à criança que ela explore com liberdade. Sim, e é tão importante isso, né? Até preparar o ambiente para uma criança que vai vir. A gente vê muito o preparo do berço, dos móveis, da roupa, e nem sempre essa casa está adaptada a uma criança que vai rolar nesse chão, que vai engatinhar, que vai chegar perto das tomadas, que vai tentar descobrir esse mundo que o adulto usa, numa imitação. Não é mesmo? Eu vejo, às vezes, crianças que a mãe fica muito braba quando rolam no chão, né, no supermercado, aquele chão assim danado, né? E ela diz que está sujo, mas isso não tem significado nenhum, a criança está sentindo no seu corpo o que é aquilo. Né? Nós não precisamos mais rolar no chão, porque já rolamos uma vez, não é isso? Sim, e se pensar que na cultura da infância é próprio o chão, na hora que ela está deitada olhando para cima, na hora que ela está com a barriguinha para baixo, na hora que ela rola, na hora que ela se apoia para levantar e começa a adquirir a autonomia deste olhar, começa a adquirir a autonomia dessa apreensão, que ela faz essa coordenação óculo-manual com mais firmeza, o que nós estamos permitindo? Que essa criança exerça autonomia da marcha, da linguagem, da exploração, e o sujar faz parte da infância. O sujar, o explorar, o tocar, e mais do que tudo, a criança reconhecer, conhecer e sentir, lhe dá mais você, mais do que tudo, né, com toda a sua formação, tem condições de nos dizer assim, essa criança, assim como Winnicott, como Freud, como Vallon, como tantos outros educadores, eu vou querer que essa criança seja assegurada a ela o direito de usar esse simbólico como forma de linguagem e de expressão. Sim, com certeza, né? E a gente vê muito... já existe ali um direcionamento, tipo de brinquedo de meninos, de meninas, e assim vamos mostrando o mundo para as crianças, né? Esse mundo que para ela é desconhecido. Então, ela tenta, através do brincar, se aproximar, como você diz, e experimentar, né? Nós não precisamos lamber mesas para saber que madeira não é gostoso, né? Mas um dia fizemos isso. E por isso a criança leva tudo à boca, não é mesmo? Então, seria tão bom se os pais pudessem preparar esses brinquedos, preparar esse ambiente para que um bebê e a criança maior possa treinar esse viver. O que você recomendaria para bebês no primeiro ano de vida? Vamos por partes. Sim, que essa criança pudesse ter objetos próximos onde ela possa visualizar, que seja de fácil manuseio, fácil para ser lavado, que a criança possa aproximar e fazer essa coordenação com os olhos, que ela possa golpear, que ela possa mexer. E à medida que ela vai crescendo, ela vai ter brinquedos onde ela vai poder trazer na boca. Sempre o que for de borracha, que tenha sempre a segurança, né? Nós precisamos garantir que isso não vá sufocar, que a criança não vai engolir, que a criança não vai introduzir nos orifícios. Por quê? Porque essa criança vai jogar, vai olhar, ver esse movimento da queda, vai trazer, vai aproximar novamente, isso repetidamente, para que ela exercite sempre essa forma de aprender. Para a criança, hoje a gente pensa assim, meninas desde pequena, gostam de serem artistas,
serem jogadoras, serem cantoras, serem professoras, serem médicas, serem mães. Por quê? Porque é próprio da nossa cultura hoje fazer com que essa criança brinque de diferentes maneiras. E o menino quer ser cozinheiro, quer ser motorista, quer ser jogador, quer ser pai. Então, a infância, no primeiro ano, permite a essa criança que quanto mais recursos, e não recursos em quantidade, mas coloridos, variados, de fácil manuseio, fácil de ser lavado, que a criança possa ter com ela em todos os momentos. Nessa fase, a criança tem objeto de apego. Então, ela quer levar aquele cheirinho que lhe é próprio, que lhe dá segurança, que aproxima, que faz com que ela recorde tudo o que é de bom e prazeroso. Então, o que podemos dizer para um bebê? Dê a ele o que lhe dê sentido, lhe valorize e, mais do que tudo, que ele sinta que ele tem pertencimento. Sim, com certeza, né? E que ele possa manusear, e foi muito importante você lembrar dos riscos, né? Hoje, com produtos, às vezes, de muito baixa qualidade, a preço baixo, se põe a criança em muitos riscos, como objetos, brinquedos que soltam rodinhas, brinquedos que... Solta a válvula. Isso, né? São objetos pequenos que ela pode aspirar, né? Ou que quebram de forma a deixar lascas. Então, é muito importante essa visão do pai, da mãe. Então, não precisamos tantos, mas precisamos de boa qualidade, né? De segurança, não é mesmo? Então, e aí você me fala então dos móveis, você me fala de coisas para pegar, né? E como é diferente isso, né? Nós estamos terminando nosso primeiro bloco, mas só para terminar, como é diferente isso de uma imagem parada, né? Ou mesmo uma imagem em movimento, parada que eu digo que ela não pode tocar, que ela não pode levar na boca, da televisão, que acaba atraindo muito a criança, ou de um celular, ou de um iPad, como assim, né? Você concorda com isso? Sim, e principalmente... antigamente as coisas eram muito longe da criança. A criança não tinha como fazer isso. Na hora que se vê, que se dá à criança a chave, ou o celular, ou um computador, muitas vezes, que a criança, por mais que ela hoje esteja numa era que nós sabemos que essa criança já está na era digital de uma forma bastante importante, mas mais do que nunca, temos que lembrar que essa criança precisa ainda usar o sapato alto, a bolsa, chapéus, gravatas, roupas, que ela possa, desde pequenininho, brincar com vestuário, brincar com objetos que sejam sonoros, brincar com objetos musicais, que essa criança tenha para ela sempre brinquedos que possa remeter a ela uma infância de bastante alegria. Certo, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. E estamos falando sobre brincar, mas o brincar em família. A gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Sem Brincadeira e falamos hoje sobre brincar. Então, a importância do mundo adulto poder se abaixar ao nível da criança, esse adulto poder sentar junto, olhar olho no olho com o seu filhinho, com aquele que eu estou ensinando, e poder conversar e brincar, e trocar coisas divertidas. E falamos então com Elidete, uma pedagoga que trabalha tanto nessa área, que tem coisas escritas, livros escritos a respeito. E falávamos então no bloco, né, anterior, você falava disso do vestir. E hoje temos muita coisa disponível, é um mundo maravilhoso esse da era digital, mas talvez ele esteja atropelando muito a infância quando ele absorve a criança em coisas que é só do ver. Ou agora
um pouco no tocar, né? E que não haveria como substituir num jogo uma menininha ou um menininho que veste um boneco, como o seu pai ou sua mãe, e a criança que vai lá e pega no guarda-roupa o vestido da mãe, o sapato ou a calça do pai, e se fazem de homens, pequenos homens e pequenas mulheres. Você concorda? Para a criança, hoje, tanto nos espaços familiares quanto nas escolas da infância, o que nós queremos sempre? Que a criança viva intensamente. E viver intensamente não é essa criança só olhar. Hoje sabemos que quando eu cantarolo para uma criança uma cantiga de ninar, desde os menores, ou eu canto para os maiores uma cantiga, automaticamente essa criança quer dançar, quer brincar, ela vai usar do microfone, ela vai fazer movimentos nos quais a sua cultura se aproxima, mas a criança, quando ela banha uma boneca, quando ela leva a boneca na areia e ela pega e dá o bolo, canta, comemora um aniversário com cantigas de comemoração, ou essa criança faz uma roda onde ela leva as bonecas, ou ela empurra um carrinho com areia, com pedras, este aproximar para a criança lhe dá bastante significado e muita verdade naquilo que ela está fazendo. Não, em momento nenhum podemos dizer que essa criança, que cada dia mais tem acesso à mídia e ao uso, digamos, das novas tecnologias, ela também pode fazer isso. Agora, não podemos nunca deixar da criança, seja nos espaços familiares, seja na própria escola da infância, que essa criança não tenha esses momentos, onde ela vai brincar de contar história para os brinquedos, onde ela enfileira objetos de apego, como ursinhos, como cavalinhos, onde a criança sai correndo num cavalinho de pau. Como é prazeroso, onde a criança vai brincar com uma vassoura, ou onde a criança vai poder brincar de peneirar e aproximar isso. Importantíssimo que a criança tenha contato, volto a repetir, com a areia, com a água, com argila, com diferentes papéis, com figurinos, com vestuário, com histórias, com cantigas e também com toda a ferramenta tecnológica Sim. que está posto nessa nossa sociedade. Sim, nem podemos imaginar uma criança hoje que não cresça aprendendo a lidar com isso. A grande dificuldade é quando isso toma conta de todo o resto, né? Ou passa a ser aquela babá eletrônica, né? Que é no restaurante, que é no... Isso cada vez, é claro, é um mundo muito colorido que é oferecido ali, mas tira esse toque, né? O pegar, e também a troca, não só o toque, mas a troca. Nem todos os pais conseguiram ainda descobrir que delícia que é sentar e escutar uma criança e ver essa criança brincar e poder jogar. Você falou um pouco dos jogos, né? Da pega-varetas, uma coisa tão antiga, mas que treina uma coordenação motora fina imensa. Né? É um treino de coordenação espetacular, diferente do digitar. A importância desse adulto junto. Além do pega-vareta, 5 Marias, pipa, que os adultos, quando se disponibilizam corporalmente e afetivamente para brincar com essa criança, esse lúdico se torna significativo para essa criança pequena aprender seguindo o modelo do que o adulto faz com ela, no sentido de modelo como referência, como fonte, de criar regras, de estabelecer vínculos, de esperar a vez, de Sim. saber, ela vai realmente exercitar uma série de habilidades, ela vai ter toda a parte da cognição, ela vai ter a leitura, ela vai poder se aproximar de maneiras diferentes daquilo que está. E mais do que tudo, ela vai ter alguém
lhe dando colo, alguém olhando para ela, alguém brincando com ela e respeitando o ritmo, porque as crianças são únicas, são singulares. Em momentos diferentes, as crianças aprendem algo e nos ensinam muito. E nessa troca, nessa interação, nessa mediação que o adulto faz, o que nós percebemos? Que a criança, cada vez, ela está podendo desenvolver algo do que ela é capaz. Hoje, algumas crianças brincam de bolas de sabão. Se olharmos culturalmente, as pessoas brincavam com cebolas, faziam nas mãos, brincavam com outros tipos de canudos. E o que nesse momento a criança faz? Ela verifica a tênue luz que aparece nas bolhas. Ela vê com que tamanho aquilo e que o adulto, na hora que pede para ela, vamos correr, com quem a criança aprende a andar de bicicleta, ou de skate, ou de patins, a hora que ela é maior? É com o adulto. É o adulto que está ali, que vai infinitas vezes repetir aquele movimento para que a criança aprenda. Então, se a criança joga bola, primeiro ela sai correndo e depois ela quer arremessar, sim, e ela quer aproximar, e ela quer rosquear, e ela quer interagir, o que esse adulto faz? O adulto lhe dá significado, e o adulto lhe dá referência, e o adulto lhe dá o aconchego, e lhe dá, mais do que tudo, o continente de fazer com que essa criança se sinta, nesse momento, sujeito da sua própria história. Sim, e como é importante, né, esses valores que são passados na brincadeira, não é mesmo? Aquilo do, como você disse, de esperar a vez. Então, às vezes, jogos onde até os pais têm que se controlar, porque ali também vai estar a personalidade de cada um, né? Aquilo de saber perder, de saber ganhar, de saber lutar para ganhar sempre, né? Mas saber também que às vezes isso não é possível. Então, como é importante essa figura do adulto para colocar valor nas coisas e valor naquela criança, né? Até mesmo quando ela perde, não dizer você não prestou atenção, veja só, mas sim, o que será que aconteceu, né? Foi a sorte, foi o azar? Ou será que teve uma participação sua? Eu vejo aí o brinquedo, e nas idades maiores, nesse treino, não só da idade adulta, mas de relacionamentos. Como você vê isso? As pessoas, quando brincam com as crianças, porque hoje temos as novas constituições familiares, cada vez mais não seguimos esse modelo de família nuclear, se pensarmos, essa criança, na hora que vai na casa do pai ou da casa da mãe, ou ela brinca com essa avó, ou ela brinca com os irmãos mais velhos, o que nós percebemos? Que aquilo que a criança recebe na sua família, ela vai repetir na escola, ela vai repetir no seu grupo religioso, ela vai repetir no parquinho. Então, o que nós precisamos? Precisamos ensinar. Precisamos sempre ser referência. Perder, ganhar, disputar, jogar é um aprendizado. Agora, ser feliz e ser respeitado é algo que eu vou fazer sempre. Normalmente, uma criança começa a brincar com o outro e as crianças entre si criam regras que são próprias entre elas. E as crianças conseguem muitas vezes, as crianças maiores, criar de uma maneira um vínculo tão verdadeiro e tão intenso naquilo que ela está fazendo, que ela pega as figurinhas do amigo e diz assim, eu só vou guardar um pouco para você, né? Sim. E ela fica olhando, admirada, mesmo que as dela sejam exatamente iguais, parece que os do amigo são muito importantes. E isso também é muito forte com a sua família. Quando um pai senta um filho, ou uma mãe senta um filho no colo, ou senta com ele no chão e diz assim,
Me mostre como você faz, me ensine como você aprendeu isso com o seu professor, me ensine como você fez isso na sua escola, onde está isso no seu livro, em que lugar nós podemos juntos repetir, e como que a sua avó brincava. Então, cada dia mais, o valor vai acontecer no momento que nós dissermos, aprendemos com os nossos pares e aprendemos com os nossos familiares. Com certeza, né? São os pais que apresentam à criança o mundo que vivemos e que ele irá viver, não é mesmo? Então, como é importante que os pais saibam disso, né? Que a criança não nasce pronta, ela, na verdade, se apresenta um mundo para ela e como viver nesse mundo. A gente está terminando o nosso programa, eu vou agradecer muito a tua presença e vamos conversar em outras épocas um pouco mais, né? Resgatamos algumas brincadeiras, mas quem sabe o quanto nós podemos brincar com coisas atuais também do dia a dia, desde que esse adulto esteja presente. E como é bom, não é mesmo? Você que dá aulas, como é bom estar com as crianças, não é mesmo? Eu te agradeço muito, Elidete, e agradeço a atenção de todos vocês. E falamos hoje, então, sobre brincar, e especialmente a participação do mundo adulto nesse brincar. Vamos lembrar que a criança até 3, 4 anos ainda não consegue viver em sociedade. Ela está e deveria estar numa sociedade familiar, protegida, onde ela não precisasse disputar tanto as suas coisas, a não ser com seus irmãos. Hoje as colocamos muito cedo nas escolas. Elas têm que se adaptar a isso. E a gente tem que entender o que custa essa adaptação e esperar delas, a cada momento, o que elas podem realmente oferecer. E não exigir de um bebê de 2 anos e pouco, que ele possa trocar. A gente precisa conhecer as crianças para poder aproveitar a sua companhia e poder também ensinar esse mundo que pode ser muito bom para todos nós. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês na próxima semana com um novo tema do Sem Brincadeira. Até lá. Fiquem mais bem.